Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, nos ilumine, nos inspire com Teu Santo Espírito, perdoando os nossos pecados e capacitando-nos à compreensão do tema que estudaremos na Tua Palavra. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Capacita-nos também não só a compreender, mas a praticar e transmitir aos que nos cercam. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje o tema, as 7 trombetas. Na realidade, as 7 trombetas, se formos estudar de forma analítica, impossível, dentro do tempo normal de uma lição, abordar tudo. Mas com certeza a forma que estudaremos, uma forma de síntese, aonde teremos o escopo das informações relatadas neste tema. O verso de abertura, Apocalipse capítulo 10, verso 7, que diz o seguinte: nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. De cara já fica a ideia de que essas trombetas, quando olhamos para o santuário terrestre que foi orientado a Moisés como construir, etc., tinha a participação de trombetas, semelhante às formas de trombetas que também tem no céu. Ao falarmos de trombetas, voltamos nossa ideia imediatamente para um exército. E o exército celeste tanto age para proteger os escolhidos, como age também com um grupo de exterminador, se necessário for, para extinguir. Veja que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 10, Paulo é bastante claro, quando ele lembra lá exatamente do Êxodo, de pessoas que provocavam a ira de Deus e eram entregues ao exterminador, em pleno deserto. Então, quando fala de trombetas, falamos de um exército celeste que protege, mas também extermina. Extermina com a direção e autorização divina. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã, porque nossas escolhas definem de que lado ficaremos, se no exército da luz ou se no exército das trevas. O conflito existe. E essas trombetas nos darão uma boa ideia sobre esse tema. Em suma, para uns, as trombetas são espirituais. Para outros, as trombetas são letais. As orações dos santos, segundo tema. Ao estudarmos Apocalipse capítulo 8, verso 5 e Ezequiel 10, 2, nós temos aqui outros paralelos entre Ezequiel e Apocalipse. Alguns nós já vimos quando estudamos a lição 4, digno é o Cordeiro, e outros paralelos será apresentado aqui nesse tema. Primeiro, lá em Ezequiel, quando trata do capítulo 10 especialmente, estamos falando de aproximadamente 5 anos antes da destruição de Jerusalém. Ou seja, em 5 de setembro de 591 a.C. Período citado aqui no próprio livro de Ezequiel, no capítulo 8, no verso 1. 5 de setembro de 591 a.C. Período ajustado do calendário hebraico para o nosso calendário. E Jerusalém seria destruída no ano 586. Ou seja, 5 anos mais tarde. Já havia vários cativos lá em Babilônia, já tinha ocorrido algumas deportações, mas a destruição só se daria no ano 586 a.C. O profeta então, como nós vimos no capítulo 8 de Ezequiel, no verso 3, foi pego pela trancinha, colocado no querubim e levado lá do rio Quebar, lá na Mesopotâmia, onde ele estava, na Babilônia, próximo à Babilônia, no reino babilônico, e foi levado para Jerusalém, onde Deus estava mostrando para ele, explicando por que destruiria com Jerusalém
daqui a 5 anos aproximadamente. E isso desencadeou, evidentemente, um clamor muito grande do profeta Ezequiel, como nós vimos no próprio contexto dos seus escritos, entre o capítulo 9 e o capítulo 10 de Ezequiel, que é o desenrolar, capítulo 8, 9 e 10, deste contexto relativo à destruição de Jerusalém que ocorreria. O profeta ora, intercede, clama por Jerusalém. E quando o querubim devolve ele lá no rio Quebar, onde ele estava, ele inicia uma campanha, evidentemente missionária, uma campanha de oração, chamando outros servos de Deus também tão sérios quanto ele, para orar e interceder por Jerusalém. O que na realidade foi quase que infrutífero. Porque ao estudarmos o capítulo 9, do verso 3 ao verso 11 do livro de Ezequiel, com o capítulo 10, o verso de 2 a 8, nós perceberemos que houve um selamento. Deus confortou o profeta mostrando para ele que selaria alguns escolhidos, aqueles que realmente tinham o coração disposto a clamar, que tinham o coração lamentando pela situação que a nação vinha vivendo e clamava ao Senhor, e que tinham o desejo de que fosse diferente. Esses seriam selados e seriam levados cativos para compor aos demais que já estavam lá no cativeiro. Esses não seriam mortos, mas lamentavelmente o que apresenta no contexto é que os que não foram selados foram completamente exterminados, exceto aqueles que já tinham conseguido fugir, se esconder em outras regiões durante essa invasão que destruiu Jerusalém completamente, inclusive o templo, no ano 586 a.C. Essas orações dos santos, que também nós percebemos lá na abertura dos selos e também no estudo das trombetas, nós vemos que pessoas sinceras pelo mundo inteiro clamam pela salvação, não só de cada um, mas de todos aqueles que vivem neste mundo. Mas que, infelizmente, pelo livre-arbítrio, cada um faz a sua escolha. E nós vimos na lição 5 e na lição 6, os 7 selos e o povo de Deus selado, que também haverá selamento, como aconteceu lá nos dias de Jerusalém, antes dela ser destruída. O povo de Deus também será selado. E esses serão salvos. E infelizmente aqueles que não forem selados serão exterminados. Cairão na mão dos exterminadores do Senhor. Como citado por Paulo no texto que comentamos agora há pouco, 1 Coríntios 10, 10. E por que não lembrar também os egípcios, lá na praga dos primogênitos? Que o exterminador passou por lá e foi um verdadeiro estrago naquela nação. O significado das trombetas. Terceiro tema. O estudo agora se baseando em Apocalipse, no capítulo 8, especialmente observando o verso 13, o capítulo 9, o verso 4, verso 20, verso 21. Os juízos relacionados com as trombetas, temos mensagens muito interessantes a observarem. Nos estudos mais antigos, de grandes estudiosos que nós temos na história da igreja, as 7 trombetas cobriram especialmente o período entre o ano 395 da era cristã, não só até os nossos dias, mas até o fim. Por que o ano 395? Porque exatamente esse ano foi o ano da primeira trombeta, aonde houve a invasão do norte pelos godos contra o Império Romano Ocidental, sob o comando de Alarico. O Império Romano, como nós já estudamos, vinha oprimindo o povo de Deus há muitos anos. Tanto quando olhamos para Roma imperial, como quando olhamos para Roma papal. Então, existia realmente uma guerra das trevas contra os filhos da luz. Que em todo o tempo desse período que estamos comentando, houve opressões e pressões contra o povo de Deus. E grandes apostasias foram empreendidas. Essa primeira invasão sob o comando de Alarico, desses povos bárbaros,
Arrasou com a Trácia, com a Macedônia, com a Ática e Peloponeso. Só não atingiu Roma nessa primeira invasão, que mais tarde, dentro de outras invasões, aconteceria. Depois da segunda trombeta, o ataque naval à Itália, executado pelos vândalos, sob o comando de Gesserico. E a terceira trombeta, o Império Ocidental foi invadido pelos hunos, sob o comando de Átila. E a quarta trombeta, no ano 476, então, o que já conhecemos, a queda do Império Romano Ocidental. O último imperador foi destronado pelos Hérulos, sob o comando de Odoacro. Daí adiante, nós temos o ano 622 da Era Cristã, já mostrando a quinta trombeta com o primeiro ai, a conquista dos sarracenos, o surgimento de Maomé, o mundo muçulmano e os otomanos de um modo geral. Aqui já iniciava a queda do Império Romano Oriental. O ocidental já tinha caído, agora da quinta trombeta em diante já inicia o processo da queda do Império Romano Oriental, que lembramos um período da quinta trombeta entre o ano 622 da Era Cristã e o ano de 1449 da Era Cristã. Já em 1453 da Era Cristã, podemos destacar a sexta trombeta e o segundo ai, quando surge a conquista dos turcos e os 4 sultanatos subsequentes, indo até 1840, quando então, finalmente, o Império Romano Oriental estaria definitivamente caído. Em 1840, já entramos então no período milerita, onde o manual aqui nos apresenta também o paralelo das 7 igrejas, dos 7 selos, junto com essas 7 trombetas. E é onde encaixa muita coisa legal dentro do mesmo contexto. O período milerita já estava iniciando, como eu disse, em 1840, e no dia 22 de outubro de 1844 aconteceria outro fato que também abordaremos logo no próximo tema, que foi o livrinho mastigado pelo profeta, a decepção de 22 de outubro de 1844. Mas ao mesmo tempo então que estava acontecendo quedas sequentes naqueles impérios que oprimiram o povo de Deus, que estavam perdendo seus domínios para outros governos, na obra de Deus estava acontecendo coisas maravilhosas. Pessoas se reunindo, estudando, compreendendo esses temas que estamos estudando e se preparando, evidentemente, para a sétima e última trombeta. Como também o sétimo selo será a nossa viagem rumo à nossa redenção definitiva, vivendo eternamente da forma que o projeto original de Deus foi desenvolvido e criado por Ele. O plano da redenção estará nos dando essa oportunidade de volta. Aquele silêncio no céu do sétimo selo estará desencadeando então a sétima trombeta, aonde o Senhor estará voltando, os ímpios serão exterminados e os justos de todos os tempos serão redimidos, recolhidos e levados para o reino eterno, onde passaremos 1000 anos. Esse é o significado da cobertura das 7 trombetas. O quarto tema, o anjo com o livro aberto. Analisando o que vimos em Apocalipse capítulo 10, de 1 a 4, temos também paralelos com Ezequiel capítulo 10, o verso 8. Primeiramente, não é ponto de salvação, mas é uma curiosidade legal, a gente observar a descrição desse então anjo que o texto bíblico está apresentando, no capítulo 10 de Apocalipse, verso 1 e 2, há uma descrição muito interessante, onde diz que havia outro anjo forte que descia do céu, vestido de nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs em pé o pé direito em cima do mar, e o esquerdo sobre a terra. Imagina que esse então anjo, lá em Patmos, com um pé em cima da ilha e o outro lá dentro do mar. Com essas características de perna de fogo, arco-íris em cima, vestido de nuvem, tá claro que o profeta escreveu o que ele estava vendo.
Mas ele não tinha a menor condição de comparar, de entender o que ele realmente estava vendo. Realmente tinha um enviado de Deus lá dentro. Ele estava vendo um querubim gigantesco. E lá dentro, evidentemente, tinha um anjo. Tinha um enviado de Deus para transmitir as mensagens. Tanto é verdade o que estamos falando, que se compararmos também com Apocalipse capítulo 1, versos 14 e 15, está falando que tinha pés luzentes como latão, olhos como chamas de fogo e voz de muitas águas. Veja que ele está fazendo uma comparação no que ele estava entendendo. O barulho daquilo que ele estava ouvindo era um barulho de muitas águas, barulho de cachoeiras, de movimento de muitas águas. E olhos de fogo, pés de latão luzente. Lá em Ezequiel capítulo 1, verso 7 também foi visto, quando na visão do querubim é a mesma coisa. Só que lá ainda fala que a planta do pé parecia a planta do pé de um bezerro, mas de bronze polido. E fogo. Está na cara que nós não estamos falando de um ser vivo, apesar que foi chamado de ser vivente, um dos 4 seres viventes. Aqui era também, ele chamava de ser vivente, porque, como nós vimos lá em Ezequiel, lá na lição 4, o fôlego de vida estava na roda, quando a roda mexia, o ser andava. Então, por isso que ele estava chamando de ser vivente, aquele ser. Mas na realidade está óbvio aqui, que aqui era um transporte que tinha um enviado de Deus lá dentro. Está se tratando apenas de um objeto que transportou o enviado de Deus, que transmitiu a mensagem a João. Olha que coincidência. Apocalipse capítulo 10, verso 8. E Ezequiel também, capítulo 10, verso 8, trata dessa mão que tinha nesse transporte. Lá em Ezequiel está falando que a semelhança de uma mão humana. Quer dizer que não era humano aquilo ali. Então não vem quem não quer. As pessoas passam mal, se estressam de ver esse tipo de informação na Bíblia, mas não tem como fugir disso. É ridículo tentar entender isso de outra forma. Não é ponto de salvação, mas é tão simples, é tão claro, não tem como fugir. Então, nessa mão, é uma mão mecânica do querubim, tinha ali o livrinho, que o profeta João pegou e comeu. E na boca se tornou doce como mel, mas no ventre amargo como fel. E esse livrinho, a mensagem em si, o foco dessa mensagem, no capítulo 10, o verso 6 de Apocalipse, é que já não haverá demora. Dá para ter uma ideia subjetiva de advento, ou adventista, do surgimento fortalecido de um grupo que surgiria na face da terra, pregando a breve volta de Cristo. O advento. E quando então falamos do advento, da mensagem principal, que já não haverá demora, como mencionamos em Apocalipse capítulo 10, o verso 6, já entramos também então no 5º tema, comendo o livro. E comendo o livro, entenderemos. E isso ficou representado no livrinho, que na boca se tornou doce e no ventre amargo como fel. Por quê? 22 de outubro de 1844, já estudamos anteriormente, que Guilherme Miller, com a sua equipe de estudiosos da igreja e tal, concluíram que nessa data, que na verdade o texto bíblico, o conteúdo bíblico apresenta que Jesus estaria passando o lugar santo para o Santíssimo, iniciando o juízo investigativo. Mas ele entendeu que o santuário era a terra, então que Jesus estava chegando. E pregou a volta de Cristo e Cristo não voltou. Mas aí nasceu esse grupo que Apocalipse 10, verso 6, está apresentando. O grupo do advento. Eis que não haverá demora. E em vários outros textos da Bíblia, a apresentação clara de Cristo, eis que cedo venho. Eu voltarei. O advento de Cristo é a mensagem principal que esse grupo surgiu pregando a partir da decepção de 22 de outubro de 1844. Que lembra também a decepção lá do Calvário. Os apóstolos que assistiu tudo o que assistiu do Messias aqui na terra e agora ver pendurado num Calvário, num madeiro, sem poder fazer nada. Foi uma grande decepção, uma grande confusão na cabeça deles para entender realmente
o que estava acontecendo. Que ele precisou de ficar aqui mais 40 dias depois que ressuscitou, para poder eles entenderem definitivamente que tipo de reinado é que realmente vai empreender campanha eternamente sobre a face da terra quando tocar a 7ª trombeta. Melhor ainda, se esse reinado já fizer parte das nossas escolhas hoje, aceitarmos a direção de Deus em nossas vidas, para que naquele grande dia sejamos contados entre os salvos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O 6º tema, as 2 testemunhas. Aqui é outro assunto também longo, para ser sintetizado junto com outro assunto longo, que são as 7 trombetas. Mas tranquilo, em forma de síntese dá para a gente trabalhar o assunto. O capítulo 11 de Apocalipse apresenta então, do verso 3 ao 6, uma comparação com Zacarias capítulo 4, verso 2, 3, 11 a 14. E podemos também encaixar com o Evangelho de João no capítulo 5, verso 39. Esses textos citados, se compararmos um por um, analisando, perceberemos que essas 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, tanto mencionado aqui no Apocalipse como mencionado lá em Zacarias, está claramente abordando, está esclarecendo que elas se tratam da palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Mensagens essas que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, esclareceu abertamente que elas dão testemunho de mim. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Cristo então deixa claro que as 2 testemunhas comentadas aqui se tratam de testemunhos a respeito dele mesmo, que toda a palavra de Deus trata disso, que é a coluna dorsal do plano da redenção. O Messias, o Cordeiro, que em Apocalipse 1:5 seria o primogênito dos mortos, o único que até hoje morreu na história do universo. Os demais morrerão de uma só vez, a morte no seu verdadeiro sentido, quando então, após o milênio, após um pouco de tempo, depois do milênio, que a cidade santa descerá e destruirá para sempre. Possivelmente estaremos estudando isso aqui mais adiante, dentro da lição desse trimestre. Mas então, por enquanto, o que existe de morte é sono da morte. As 2 testemunhas, então, tratando do Antigo e Novo Testamento, nós temos alguns pontos a serem observados. Primeiro, no verso 5 e 6 de Apocalipse 11, nós vemos o destaque aí que essas testemunhas tinham poder com relação à chuva, ou seja, para de chover ou chove, a fogo, fazer fogo descer do céu, destruir quem a importuna, e pragas. Olha, chuva e fogo nós vimos lá com o profeta Elias, exemplos práticos de ocorrências do gênero, que ele falou e a palavra de Deus executou, literalmente. Pragas lá no Egito, e as 7 pragas que terão? Então está relacionado intimamente com a palavra de Deus. O segundo ponto, no verso 3, está mostrando que está relacionado esse período delas testemunhar vestida de saco durante 1260 dias. Ora, já estudamos isso diversas vezes. Período esse que está relacionado também com Apocalipse 13, verso 5, que é os 42 meses vezes 30 dias da 1260. Está relacionado também com Apocalipse capítulo 12, verso 6 e verso 14, onde no verso 6 fala de 1260 dias e no verso 14 está tratando de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa lá de Daniel 7, 25 também, mostrando o período da supremacia papal que aconteceria durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo onde 360 dias, 2 tempos, o dobro 720, meio tempo 180, somando os 3, 1260 dias. No caso aqui, como está tratando a profecia simbólica, que o profeta João nem estaria vivo quando tivesse acontecendo tudo isso, está bem claro então que aqui dentro da hermenêutica tudo é simbólico. As aplicações, e por isso temos que interpretar dentro de um prisma bíblico, conforme a palavra orienta. Então, Ezequiel 4:6 aplica completamente aqui, um dia igual a um ano, dentro desse período.
Lembrando que esse período está remontado entre o ano 538, que iniciou definitivamente o período conhecido por supremacia papal, desencadeando a Inquisição, iniciando no noroeste da Itália contra os valdenses, se estendendo até a Revolução Francesa, até o ano de 1798, diminuindo 1798 de 538, dá exatamente 1260 anos, período em que essas duas testemunhas testemunhariam vestidas de saco. Sofrimento, opressão. Do verso 7 ao verso 8, outras características também para apontar claramente que se trata mais ainda sobre o Antigo e o Novo Testamento, é o fato desses 3 dias e meio, que na realidade são 3 anos e meio, porque é simbólico, então um dia, um ano aqui, que essas duas testemunhas seriam combatidas pela besta que sobe do abismo e seria jogada em praça pública na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde também o Senhor foi crucificado, fazendo alusão a Jerusalém. Por que essas 3 cidades relacionadas com o contexto? Aqui sabemos que está se tratando de Paris, a capital da França. A França toda se tornou, nesse período da Inquisição, já no final, próximo à Revolução Francesa, uma opressão determinante, e foi o único país do mundo que declarou guerra contra Deus e contra a Bíblia. No grande conflito, nós temos a alusão clara da pena inspirada apontando que essa besta que sobe do abismo é a França, por suas atitudes altamente promíscuas contra a Bíblia, contra as religiões, por isso o qualificativo de Sodoma, altamente agressivas contra Deus, lembrando o Egito, como o antigo faraó desafiava a Deus, dizendo que não conhece para ter que obedecer a um Deus que ele nem conhece. E as atitudes da França não foi diferente. E na cidade que espiritualmente, onde Jesus foi crucificado, lembrando as apostasias da própria estrutura religiosa dos dias de Cristo, aonde ele chegou a chamar os líderes de sua igreja de sepulcros caiados. Por fora lavadinho e bonito, mas por dentro fedendo a rapina. E é o que as estruturas religiosas, que no caso Roma papal, vinha oprimindo com todo apoio então deste país, que numa certa época chegou a ter 10 papas durante o período da Idade Média. Teve até papisas. E foi marcado com sangue, porque foi ali também que iniciou um processo da conhecida guilhotina, que acabou desencadeando, desenfreando a mortandade, que por fim os corpos tinham que ser jogados no litoral francês, porque no cemitério não cabia mais ninguém. É um horror que foi escrito ali, aonde que simbolicamente é o mesmo que está crucificando Cristo novamente, cometendo tantos assassinatos, tantas opressões. E o pior, esses 3 anos e meio citado aqui, nos leva a data de 24 de outubro de 1793, quando a Assembleia Francesa tomou a decisão de recolher as Bíblias em praça pública, proibir religião, declarar guerra aberta, que tem documentos em museu até hoje, que trata desse período apóstata dessa nação, que recolheria as Bíblias durante o período de 3 anos e depois levaria mais 6 meses para poder voltar atrás e permitir o povo a ter Bíblias novamente e a ter definitivamente liberdade religiosa. Mas as Bíblias foram recolhidas e foram queimadas, como temos inclusive a menção feita no livro Grande Conflito, na página 271, que comprova a queima das Bíblias, a pena inspirada apontando a queima das Bíblias que aconteceu dentro desse período. Na data de 24 de abril de 1797, nós temos então o momento em que a mesma Assembleia que há 3 anos e meio atrás tinha proibido e condenado as Bíblias, e agora dando liberdade religiosa para que as pessoas professassem a religião que quisessem, estudassem a Bíblia, etc, etc. Essa liberdade não foi simplesmente uma liberdade do bem. Evidente que esses 3 anos e meio nos lembra o período que Jesus apontou lá no sermão profético, que se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma alma se sobraria.
é bem atribuído esse momento desses 3 anos e meio, porque o foco partiu para as Bíblias e deu um descanso contra as pessoas, contra os cristãos. O foco ficou mais contra as Bíblias. Proibiram, mas naquela região ali deu um descanso. Mas olha o que acontece. O que podemos destacar nessa data de 1797 é que surge um partido conhecido como Partido Jacobinista, que é um partido até de esquerda, com muita promiscuidade religiosa. O que para os cristãos foram liberdade, o fato de poder ascender e ir para as Bíblias, mas na linha da liberdade promovida nesse período, foi na realidade uma libertinagem. Este partido, na realidade, foi o responsável pela promoção dos 5 decretos de extrema liberdade religiosa. Inclusive, o jacobinismo, muitos dos princípios da promiscuidade religiosa e social promovida nessa liberdade extremada, nos lembra na história que mais tarde Karl Marx, que estruturaria o comunismo, um partido político de cunho completamente ateu, também com promiscuidade, inspirados nos antigos jacobinistas, desestruturando as bases familiares, com ideologia de gênero e coisas por aí afora, que contaminou partidos políticos do mundo inteiro, que até hoje traz dor de cabeça em tudo quanto é nação, promovendo ideias antibíblicas, promovidas por Satanás através de governos caídos, que não aceitam a palavra de Deus, que depõem contra a palavra de Deus e contra a verdade. Mas as 2 testemunhas, então, voltando para o marco histórico, temos mais alguns comparativos interessantes, como, por exemplo, o verso 13, algumas características que também encaixa dentro do simbolismo aqui apresentado, que é o grande terremoto, mostrando a representação exatamente do terror da guilhotina que surgiu dentro desse período. A indicação que essa cidade, que essa nação, seria a 10ª parte, é uma conta matemática interessante também. A França representava justamente 10% da área coberta pela grande Babilônia, pelo domínio regional coberto pela Inquisição ou supremacia papal. A França representava exatamente 10%. E esses 7.000 homens mostrados aí também, essa é exatamente o número de homens que compunha a comissão francesa destituída pelos jacobinistas. Coincidência ou não, daí encaixa com a palavra de Deus com perfeição, e que declarou guerra contra a Bíblia, que juntou as Bíblias em praça pública na cidade de Paris e mandou fogo em cima. A França tem essa marca, declarou guerra inclusive contra Deus. Aqui se resume o estudo das 2 testemunhas. Muitos querem atribuir a Elias, a Moisés, a dar literalismo nisso, mas não há literalidade nisso dentro da hermenêutica bíblica, porque se trata de uma profecia simbólica. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E o 7º tema, a arca está no céu. Como vimos em Apocalipse capítulo 11, verso 19, no desfecho dessas trombetas, mostra que a arca do testemunho lá no céu, com a tábua dos 10 mandamentos dentro, e que a Pena Inspirada apresenta, ela sendo colocada diante da humanidade, logo depois do desfecho das pragas, pouco antes do céu se enrolar como um livro, que se enrola no meio do desenrolar então do 6º selo, aonde Jesus estará voltando. Essa tábua apresentada no céu com o sábado circundado com fogo, para as pessoas verem o que é que eles fizeram, as decisões que eles tomaram. Para os salvos, um conforto, porque guardaram o dia do Senhor e foram oprimidos pelo então decreto dominical que está dentro da escatologia bíblica. E os outros que oprimiram sentirão pesar, o pesar das suas escolhas, o peso das suas escolhas. E os justos, o prazer das suas escolhas. Eles sentirão quando vê essas 2 tábuas no céu. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O joio
e o trigo estarão completamente separados nesse dia. Um sentindo o prazer da escolha e o outro o peso, o pesar da escolha errada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que tenhamos escolhas corretas, coerentes, para a honra e a glória de Deus e crescimento nosso na sua graça. Santo Deus, enche o nosso coração com o desejo de conhecer mais a Tua Palavra, de aprofundar no conhecimento da Tua Palavra, de Te servir em espírito e em verdade e de evangelizar o mundo ao nosso redor. Que possamos, pela Tua graça, obtermos êxito em Cristo no cumprimento de nossa missão e que desde já, como naquele grande dia, estejamos sempre contados entre os salvos. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.